Muito bem, galera, chegando com mais um dos nossos programas, o nosso PFC, o nosso Palestina Futebol Clube, o programa de esportes da equipe de esportes da Palestina FM 104.9, chegando mais uma semana agora falando das fases mais agudas da competição. Vamos entrar nas quartas de finais, apenas 8 equipes continuando na competição, já definidos os confrontos, e a gente vai falar sobre esses jogos que passaram e a situação dessas equipes que vão continuar na briga pelo título. Boa noite, Zildo Nascimento, mais uma vez uma satisfação recebê-lo aqui no nosso PFC. Boa noite, ABN, boa noite, Gilmar Fernandes e telespectadores da TV ABN. A satisfação é toda minha, como sempre. Meu caro Gilmar Fernandes, a energia de toda a Bahia, mais uma vez, mais um programa nosso PFC, agora chegando na hora da onça beber água. Mais uma vez, boa noite, telespectadores da TV ABN. Intermunicipal vai cada vez mais se afunilando, quartas de final, e estaremos aqui debatendo mais uma vez, mais. Beleza, lembrando que o Campeonato Intermunicipal de Futebol, agora restando apenas 8 equipes, 8 postulantes ao título, isso mesmo. 8 de 66 seleções, agora 8 continuam na briga, teremos 4 confrontos, na melhor dizendo 8 confrontos, porque são mata-mata, certamente eletrizantes. Nesse final de semana tivemos aí os jogos de volta, a seleção de Santo Amaro, depois de empatar em 1-1 com o Euclides da Cunha no jogo de ida, venceu tranquilamente 3-1 em casa, já era esperado, meu caro Zildo, a gente comentou, e Santo Amaro continua como única equipe invicta entre todas que ainda continuam. Maru é sempre uma seleção muito forte do Intermunicipal e esse ano não ficou para trás. Meu caro Gilmar Fernandes, outro jogo que terminou empate no primeiro confronto e que teve vitória da seleção visitante foi Santo Antônio de Jesus e Ibirataia. O primeiro confronto 1-1 jogando em Santo Antônio de Jesus. E agora tivemos Santo Antônio vencendo a seleção do Camal, a seleção de Ibirataia 1-0, o gol do Eli Nelson, aquele mesmo que foi dispensado em 2014 aqui pelo selecionado micaraense. É verdade, Santo Antônio de Jesus aí mostrando potencial, fora de casa, vencendo e passando de fase com um duelo agora de Santos pela frente, né? Com certeza, lembrando que Santo Antônio e Santo Amaro vão se enfrentar a primeira partida em Santo Antônio de Jesus, e a seleção de Santo Amaro decidindo mais uma vez dentro dos seus domínios, como diz o Zildão aí, Maru empurrando. Tivemos também Coaraci perdendo a segunda, perdeu em casa 3-1 para Eunápolis e perdeu mais uma vez jogando em Eunápolis 2-0, confirmando aquilo que o Zildo havia dito, que Coaraci não teria time para ir adiante. Verdade, a gente sabia do potencial de Eunápolis e vinha acompanhando o fraco futebol de Coaraci, então ficou óbvio que Eunápolis seria favorito e me surpreendeu, porque no agregado fez 5 gols, inclusive ganhando de 3-1 aí no Barcozão. Seleção de Eunápolis que é a atual campeã da Copa do Descobrimento, já jogou o primeiro semestre, tem uma base boa, forte, e vai enfrentar, meu caro Gilmar Fernandes, a seleção de Feira de Santana, que depois de uma década fora aí das principais fases do Intermunicipal, chegando firme, muito tem se falado dessa equipe de Feira de Santana, aplicou 3-0 em Itapetinga, jogando lá em Feira, e já havia vencido por 1-0 dentro do Primaverão. Feira de Santana mostrando potencial também, chegando adiante na competição, encarando Eunápolis. Duas grandes seleções, Feira de Santana pela campanha que vem fazendo e pelo confronto que teve com Itapetinga, há de se ter respeito com essa seleção. Eunápolis, a gente já sabia, como vocês já disseram, uma seleção campeã da Costa do Descobrimento e com um grupo muito forte para o Intermunicipal, esse confronto promete. Com certeza, lembrando que a seleção de Eunápolis é destaque com alguns jogadores lá da parte de cima, da Bahia. Também do outro lado da chave tivemos a seleção de Remanso, que havia aplicado 3-0 na seleção de Coité, a seleção do PIN no jogo de ida, perdendo dentro de Coité por 2-0. Isildo Nascimento, segundo informações da imprensa de lá, esse jogo foi um verdadeiro Deus nos acuda, a torcida com aquele grito, eu acredito, e Coité conseguiu fazer 2-0, o PIN marcou um dos gols, mas o terceiro gol não saiu, gol perdido com área aberta, bola na trave, goleiro defendendo, e no final a seleção de Remanso classificou, mesmo perdendo por 2-0. Eu imagino um jogo que Coité começou perdendo por 3-0, faz 2, eu imagino que a ansiedade bateu, e por isso
que chances perdidas, muitas, justamente não foram aproveitadas, justamente pela ansiedade, pela vontade de fazer mais um para levar para as penalidades, ou até mesmo 2 para se classificar direto, e terminou sendo prejudicado pelo esse placar elástico do primeiro jogo, que foi uma surpresa, 3-0, e aí não conseguiu fazer no jogo de volta o placar também de 3-0 para uma possível penalidade. Agora um detalhe aí, mas nesse duelo ainda, para não fugir o gancho, jogador Hugo Santos, jogador da seleção de Remanso, que a gente tem um contato com ele, está sempre passando as informações. Ele disse que neste confronto, torcedores de Conceição do Coité chegaram a invadir vestiário, ameaçar jogadores de morte. E o bicho pegou por lá, não foi apenas o grito da torcida, o incentivo à seleção de Coité. Ameaças também pintaram por lá e ele disse que foi uma verdadeira guerra. Viu? Há informações que a delegada teve que intervir realmente, a pedido, porque o clima foi de guerra realmente, mas o terceiro gol não saiu, a seleção de Coité sai da competição, mas acredito que sai de cabeça erguida pelo futebol que apresentou e não pode reclamar, porque não houve erro de arbitragem, não houve falhas assim que condenasse o primeiro placar. Remanso venceu e venceu bem, e o segundo jogo, Coité perdeu o gol demais. Então o Coité saiu pela sua própria deficiência no momento decisivo de marcar o terceiro gol, que levaria o jogo aos pênaltis. A seleção de Remanso que fez uma oração, um dos jogadores lá, o camiseta número 6, era ex-profissional, fez reversão, fez uma oração bonita no final, um desabafo, mesmo perder por 2-0, que tinha ouvido muita coisa durante a semana, está nas redes sociais e a gente acompanhou por aí. Remanso passa e passa com moral. Lembrando que Remanso vai enfrentar a seleção de Uruçuca, que acabou perdendo a sua invencibilidade jogando na cidade de Valença, depois de vencer por 5-1 em Uruçuca, perdeu por 1-0 com o gol do Gajão, aquele mês que passou por Ibicaraí em 2014, Zildo Nascimento. Seleção de Valença sai como uma das melhores classificadas, colocadas, melhor dizendo, na classificação, mas deu adeus, Uruçuca continua firme e forte. Exatamente. O primeiro jogo me parece que foi a chave. A exemplo do jogo de Coité, perdeu o primeiro por 3-0, o Uruçuca fez o placar no primeiro jogo, um placar elástico, né, para jogo de fase decisiva, 5-1, e aí perdeu apenas de 1-0 e continua na competição. Com certeza. Lembrando que a seleção de Uruçuca vai enfrentar a seleção de Remanso, o primeiro jogo lá em Remanso, Uruçuca decidindo dentro de casa e vem fazendo muito bom trabalho dentro de casa, apenas um empate dentro de casa, que foi com a seleção de Ilhéus a seleção de Coaraci, no último confronto da primeira fase. Daqui a pouco a gente vai falar desse repertório aí das seleções. Lembrando que temos também aí, tivemos a seleção de Itororó perdendo nos pênaltis para a seleção de Itamaraju, meu caro Gilmar Fernandes. A gente já vinha batendo isso, a seleção de Itororó vai longe, realmente foi, deu trabalho no primeiro jogo, poderia ter vencido por 2, 3, 4, o placar não seria exagero pela bola que Itororó jogou, segundo informações da imprensa, tanto de Itamaraju quanto de Itororó. E nesse jogo de volta, com toda a pressão da torcida, a torcida de Itamaraju, o gol só saiu aos 49 minutos do segundo tempo, com o Rony Serrinha fazendo 1-0 para Itamaraju, levando aos pênaltis, que Itamaraju acabou vencendo por 5-3. Que jogo, Gilmar? Pela consequência do que foi a partida, para mim, sem dúvida, foi assim o jogo mais emocionante desta fase. Eu acompanhei o jogo na íntegra pela rádio dos colegas aí da Extremo Sul AM, e parabéns mais uma vez pela transmissão. Foi um jogo excelente, um jogo em que Itamaraju desde o início apertou e a seleção de Itororó tentava os contragolpes, como é assim, né, um confronto como esse. E só aos 49,5, como você mesmo disse aí, o gol saiu, inclusive emocionante, a torcida fez uma grande festa, apesar de ter alambrado por lá, derrubado, a torcida invadindo o campo, mas foi uma festa gigante lá da seleção de Uruçu, ou de Itamaraju, que ainda tenta esse título aí tão importante para eles nesse projeto. E o Rose fez valer a sua fama nas cobranças de pênalti, dando a classificação para o selecionado de Itamaraju, mas fica aqui a menção de aplauso ao selecionado de Itororó,
que fez um brilhante campeonato desde os 2 primeiros amistosos, quando venceu o selecionado bicaraense. Nós vimos batendo nessa tecla aí, e a prova está aí. Tororó saiu, mas saiu de cabeça erguida para uma das favoritas ao título, a seleção de Itamaraju, e fica aí o certame para a gente aprender. A seleção de Itamaraju tem uma folha de mais de 40 mil reais. A seleção de Tororó não chega a 15 mil, e foi aonde foi. E a gente às vezes precisa aprender onde aplicar esse dinheiro, aplicar da maneira certa, porque de repente pode chegar até longe. E um detalhe interessante aí, mas nesse duelo, o gol foi feito pelo Léo Serrinha, ele que é um atacante da cidade de Serrinha, jogando pela seleção de... É o Rony Serrinha, melhor dizendo, e foi aniversariante dessa semana, né? Na segunda-feira, e deu aí como presente para ele próprio e para a torcida de Itamaraju esse gol que praticamente deu classificação para Itamaraju, né? Seleção de Itamaraju que vai enfrentar nas quartas de finais a seleção de Catu, que venceu 2 vezes a seleção de Lauro de Freitas, 2-1 na ida e 2-0 no jogo de volta, jogando em Catu. Há rumores aí de que essa seleção de Catu, meu caro Gilmar Zildo, é formada por atletas sub-23 dos clubes baianos aí, atletas com passagem nas categorias de base de Bahia, de Vitória, né, de Galícia, esses times aí do interior. Então tem uma base forte, e a seleção de Catu, uma mera desconhecida aí que pode complicar para Itamaraju, Zidão. Exatamente, como você bem colocou, uma seleção com uma estrutura boa, estrutura de jogadores já com certa experiência, e não vai surpreender se chegar aí no final, aí entre as 4 ou até mesmo na final do Intermunicipal. Beleza, lembrando que os confrontos são os seguintes. Santo Amaro enfrentando Santo Antônio de Jesus, o primeiro jogo lá em Santo Antônio, segundo em Santo Amaro. Quem passar desse confronto enfrenta nas semifinais o vencedor de Eunápolis e Feira de Santana. Feira de Santana que vai demandar o segundo jogo em casa. Feira que entrou como biônica e está firme e forte na competição. Então a seleção de Eunápolis que se cuide. O vencedor de Remanso e Coité, com o primeiro jogo lá em Remanso, de Remanso e Uruçuca, o primeiro jogo lá em Remanso, o segundo em Uruçuca, enfrenta na semifinal o vencedor de Itamaraju e Catu. Portanto, poderemos ter aí, aqui para a nossa região, seria interessante, Itamaraju e Uruçuca numa semifinal, meu caro Gilmar Fernandes. Que beleza que seria aí esse duelo aí, 2 grandes jogos. E é claro que a região aqui pede um jogo como esse. Vamos torcer que isso possa acontecer, né? Com certeza. Lembrando que do outro lado, Santo Amaro só enfrenta dificuldades, acredito eu. Chegando aí às semifinais, enfrentaria Eunápolis ou Feira de Santana, e uma possível final com Itamaraju ou Uruçuca, essas que foram as seleções mais badaladas desde o início do certame. Certame intermunicipal que até agora tivemos 276 jogos realizados, 707 gols marcados, uma média de 2,56 gols por jogo. Aquelas goleadas do início levantaram um pouco a média, né, da primeira fase, mas depois a média se manteve aí 2,56 gols por jogo. Foram 135 vitórias dos mandantes, 76 dos visitantes e 65 empates. A seleção bambambam da competição é Santo Amaro, meu caro Gilmar Fernandes. Até agora Santo Amaro realizou 12 jogos, teve 10 vitórias e 2 empates. A única entre as 8 que ainda não perdeu, marcou 42 gols, sofreu 9 gols. O principal artilheiro Marcelo Muritiba com 20 gols, seguido do Pelezinho com 5, o Iltinho com 3, o Diego, o Geórgio, o Paulinho, o Raí, o Rogério, o Emerson com 2 gols. E parece que a dependência do Marcelo é acima da média, Gilmar Fernandes, 20 dos 42 gols marcados pelo artilheiro da competição. É verdade, assim como um grande time tem que ter assim o seu principal matador, o Santo Amaro tem. É uma seleção que está mostrando aí até agora toda a sua força como principal seleção do Intermunicipal, invicta, a única invicta, por sinal, até o momento, e seleção que quer ser campeã de uma competição que é como o Intermunicipal, não tem que se dar o luxo de perder. E assim Santo Amaro está fazendo. Vai chegar forte para mim. Vou continuar assim com minha opinião como a principal candidata ao título dessa temporada. Seleção de Santo Antônio de Jesus, Zildo Nascimento, que fez 12 jogos, teve 7 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Marcou 15 gols e sofreu 9. Tem os principais artilheiros, o Elinelson, ele que marcou o gol no último domingo, e o Júnior, ambos com 5 gols. A gente já vê um pouco de deficiência nos gols, apenas 15 gols em 12 jogos, sofreu 9, né, uma vantagem pouca aí na diferença, mas vai firme e forte para o confronto. Acredito que Santo Amaro seja favorito, mas
é preciso também ter cuidado com o Santo Antônio. Exatamente, você percebe aí uma campanha um pouco, muito embora tenha chegado nessa fase, uma campanha um pouco medíocre. Ou seja, fez 15 gols, tomou 9, tem um saldo de 6. Teve 3 derrotas e 2 empates. Ou seja, você percebe que a defesa tem deficiência e o ataque também. E a seleção de Santa Amaro, a força é o ataque, 42 gols assinalados. E o que é o melhor, né? O melhor ataque, tem o artilheiro da competição. Exatamente. A seleção de Remanso, meu caro Gilmar Fernandes, seleção de Remanso teve até o momento realizados 10 partidas, isso porque ficou aí num grupo de 3 na primeira fase, tem 2 jogos a menos, portanto, né? Teve na realidade 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Né? Seleção de Remanso, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, marcou 10 gols e sofreu 8, mas está entre as 8 melhores. A questão das biônicas tira um pouco desse foco aí, mas Remanso não se classificou como biônica, né? Remanso entrou como segundo colocado e está aí fazendo bonito entre as 8 melhores colocadas. Remanso que tem o principal artilheiro, o Matheus com 3 gols, o Clerim e o Lucílio com 2, outra seleção que não marcou tantos gols, mas que está entre as 8 melhores no certame. E o Matheus aí, um dos jogadores principais do grupo, a informação que chega pra gente, e que é preciso tomar cuidado com esse jogador, segundo pessoas de lá do grupo mesmo, que entram em contato informando a gente aqui, na nossa região. Remanso, segundo ainda mais informações, é uma seleção que ganhou vida, segundo ainda eu digo, jogadores de lá do grupo, e ela vai forte. Ela, segundo os jogadores, querem passar de fase, os jogadores fecharam, tá com um grupo forte, assim, em termos de ter fechado mesmo. Se fortaleceu, né? Se fortaleceu. Depois, porque no duelo Remanso e Coité era favoritíssimo. Ampla favorita, né? E aí você consegue uma vitória de 3-0 no primeiro confronto, você quebra as possibilidades, você vê que a pressão de Coité teve o psicológico, claro, prejudicado, porque você tem a obrigação de fazer 3 gols, mesmo tendo o artilheiro Pim. Inclusive, as notícias que chegam, o Pim também perdeu gols, né? Então a ansiedade falou mais alto nesse momento. E a seleção de Remanso, que tem uma folha salarial baixa, um elenco considerado limitado, mas que na hora do vamos ver fez bonito, e a primeira vitória dentro de casa foi de suma importância. A Remanso, que vai enfrentar, meu caro Zildo Nascimento, a forte seleção de Uruçuca, segunda melhor na classificação geral. Uruçuca, que realizou 12 jogos, teve 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota, a última no domingo para Valença, marcou 32 gols, sofreu 3 apenas, tem a melhor defesa da competição. O seu artilheiro é o Kaká com 14 gols, aquele mesmo campeão por Itajuípe, artilheiro também. O Lei, que passou por aqui ano passado, foi também campeão por Itajuípe, é o vice-artilheiro com 6, o Elvis Coreano tem 4, o Dedé, outro campeão por Itajuípe, e o Elton, 2 gols cada. A seleção de Uruçuca também marcando muitos gols, acredito que chega como favorita, mas não pode descuidar, porque Remanso já tirou Coité, que também era favorita, Zildão. Exatamente, na minha opinião, é um jogo, ABN, de voar lasca de fogo, mas também imprevisível. O futebol tem mostrado aí muitas surpresas. Exatamente. Seleção de Itamaraju, meu caro Gilmar Fernandes, tem até o momento realizado 10 jogos. Itamaraju ficou num grupo de 3 na primeira fase, tem 10 jogos realizados, conquistou 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Marcou 15 gols, sofreu 6. Os principais artilheiros, o Igor Tanquinho e o Rony Serrinha, ambos com 5 gols. O Kaique e o Danilo com 4 e o zagueiro Alci, aquele mesmo que passou por aqui em 2013, melhor dizendo, né, com 2 gols. Seleção de Itamaraju com a folha altíssima, tendo seus destaques lá também o goleiro Rose e o Paredão debaixo dos 3 paus. É um projeto forte, né, preparado para ser campeão. E essa seleção é uma seleção que teve um confronto complicadíssimo contra a seleção de Itororó, e a gente já sabia disso por conhecer a seleção de Itororó, e agora as energias se renovam para este confronto aí gigante, que é um dos confrontos gigantes dessa fase, e a seleção de Itamaraju vai forte aí rumo ao título mais. Itamaraju, que vai enfrentar a seleção de Catu, que ficou num grupo de 4 seleções, fez 12 jogos até agora, conquistou 9 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Está bem na fita a seleção de Catu, marcou 19 gols, mas sofreu 10. Tem um sistema defensivo que parece deixa a desejar. Os principais artilheiros de Catu, o Dondon com 7 gols, o Jamerson com 4 e o Indy com 2.
de repente esse equilíbrio aí entre sofrer gols e fazer gols, meu caro Gildo Nascimento, pode fazer a diferença nesse confronto. Me parece que Catu joga para frente, mas acaba sofrendo muitos gols. Exatamente, eu até disse ontem no programa Resenha Final do nosso amigo Gilmar Fernandes, que ontem as seleções voltaram aos trabalhos para corrigir os erros que foram cometidos até então, porque a partir de agora é detalhes. É hora de separar os homens dos meninos. Perfeitamente, como você bem sempre coloca nas transmissões. Gilmar Fernandes, a seleção de Eunápolis, campeã da Copa do Descobrimento no primeiro semestre, vem forte na competição, eliminou o Coraci com 2 derrotas. Foi ela e Catu, as únicas que nessa fase venceram as duas vitórias, e Eunápolis vem forte, conquistou aí, Eunápolis teve 12 jogos realizados, conquistou 9 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota por 1-0, e fez 28 gols, sofreu 6. Tem o principal artilheiro, o Diogo, com 8 gols, o Nego Liso e o Ninho Malhador, lateral esquerdo, com 4, o Pichaco, o Gil e o Miller com 3 e o Cássio com 2. Diferente da seleção de Santo Amaro, a gente já viu uma distribuição dos gols na seleção de Eunápolis. De repente pode ser o mapa da mina para esse confronto aí contra a seleção de Feira, Gilmar. Exatamente, você percebe que é a cara de time que já vinha trabalhando junto, né? Um grupo que já vinha trabalhando junto. E a gente não cansa de falar aqui de que é uma seleção campeã da Costa do Descobrimento e que está forte, está forte. Eu já apontava no início da competição, pelas informações que a gente recebia, de que se trata de uma seleção também fortíssima em busca do título desse certame 2015 do Intermunicipal. Seleção de Eunápolis que vai enfrentar a seleção de Feira de Santana, que depois de 12 anos volta a trilhar as fases mais agudas da competição. Zildo Nascimento, seleção de Feira que ficou aí num grupo de 3 seleções, realizou até agora 10 partidas, teve 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Portanto, somou aí 16 gols, sofreu 3, uma das... Corrigindo aí, a seleção de Feira tem uma defesa melhor do que a de Uruçuca, porque a de Uruçuca, com o gol desse final de semana que sofreu, foi a 4 gols, e a seleção de Feira sofreu apenas 3 gols. Portanto, o Zildo Nascimento, me parece que o Eunápolis vai ter dificuldades, e um ataque positivo também, com 16 gols em 10 jogos realizados a seleção de Feira, que tem o Eri como principal artilheiro, 8 gols, o Piroquinha com 4 e o Yuri com 2. Exatamente, você percebe uma defesa bem postada e um ataque que faz sua parte. Pode estar aí o equilíbrio. Lembrando que nesse domingo começam as quartas de finais. A gente vai estar de ouvido ligado aí na caixinha, no radinho, acompanhando pela internet, pelos sites, os companheiros do grupo do Intermunicipal no Facebook, no WhatsApp, para a semana que vem a gente trazer mais um programa já aí apontando de repente quem pode se classificar, até porque uma vitória ampla nesse primeiro confronto pode dar uma tranquilidade maior, a exemplo do que conseguiu aí Remanso, vencendo por 3-0 o primeiro jogo, dificultando demais a vida de Coité no jogo de volta. Um empate ou um resultado de 1-0, de repente Coité tiraria com facilidade. Lembrando sempre, meu caro Gilmar Fernandes, que a nossa programação está voltada durante toda a semana para o Campeonato Intermunicipal. Vocês, como sempre, das 18h30 às 19h, apresentando o programa Resenha Final. Exatamente, eu e Zildo Nascimento, de segunda a sexta-feira, a partir das 18h30, programa Resenha Final. Informação a todo momento, Intermunicipal. A gente está sempre buscando informação para não deixar o ouvinte na mão, e assim vai ser daqui para frente até o fim da competição. Zildo Nascimento, o plantão esportivo mais informativo do Rádio Baiano. As transmissões estão fazendo falta, mas o Intermunicipal continua sendo notícia. Exatamente, a nossa seleção ficou fora, a rádio não está trabalhando nas transmissões, mas é claro, a equipe de esporte está com o olho atento ao Intermunicipal, acompanhando aí os resultados, analisando, opinando, e trazendo a informação para o ouvinte, que o ouvinte se interessa pelo que acontece no Intermunicipal, que é o maior campeonato de futebol amador do mundo. Aproveita e passa aí os meios de contatos do pessoal com a nossa equipe. Exatamente, você que ouve a Palestina, www.palestinafm.com.br, Facebook Palestina Bicaraí, WhatsApp 8174-1444, telefone 3242-3700, lembrando, código de área 73, telefone, você tem que colocar o 9 antes. Então, esses são os meios de contato com a Palestina FM 104,9.
Lembrando que você ouve o som da Palestina ao acessar o superblog do abn.blogspot.com, agora também com a tvabn.blogspot.com, e você encontra matérias exclusivas também sobre o campeonato intermunicipal. Manda um alô especial aí para o Manuel Vitorino, ele é do blog Fatos em Aspa, lá de Quaraci, sempre curtindo a nossa programação, tudo que a gente posta, ele sempre comenta lá. E também um alô especial para o Val Guedes, da Supapo Esporte, faz um trabalho diferenciado na região de lá, sempre mostrando também vídeos, trazendo programas como o nosso. E também o nosso amigo, o Gilson, da TV Catolé, em Vitória da Conquista, em Tapetinga, melhor dizendo, que faz um trabalho diferenciado. E a gente conclama mais uma vez aí a vocês que trabalham com imprensa, que ouvem, que assistem, que gostam da nossa programação. Vamos fazer esse feedback aí. A gente sente falta aí dos gols no campeonato intermunicipal, né? Consegui apenas ver o gol do Eli Nelson aí, na seleção de Santo Antônio de Jesus, mas de repente você pode estar filmando lá o jogo, filmar os gols, colocar nas redes sociais, para que a gente possa brilhantar ainda mais o nosso trabalho aqui. O nosso PFC vai dar sequência, independente do selecionado bicaraense ter saído ou não da competição, e a gente sempre quer enriquecer o programa para mostrar um pouco mais para os nossos telespectadores, os internautas que acompanham a nossa programação. Lembrando que a JR Assessoria do empresário Júlio Júnior, popular Júnior Cabeça, estará em Macarani nos dias 13 e 14 de dezembro, fazendo avaliações nas categorias Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-18, encaminhando para os aprovados para Ceará e Palmeiras. O mesmo informa que está aberta a negociações na região. Ele já trabalha aí com o Egídio, o Cristaldo, o Leandro Almeida e o Cleito Xavier, todos no Palmeiras. Portanto, dia 13 e 14 de dezembro, na cidade de Macarani, teremos avaliações aí com o empresário Júlio Júnior, popular Júnior Cabeça. O nosso PFC vai ficando por aqui, prometendo voltar semana que vem com a abordagem dos primeiros confrontos das quartas de finais. Fique ligado, tvabn.blogspot.com, o nosso PFC, o nosso Palestina Futebol Clube. Valeu, galera!